Momento Gospel. Momento Gospel. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida que a gente levou parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez, canção que a gente fez. Boa noite a todos. Com muita satisfação estamos aqui mais uma vez na Rádio Central FM com o programa A Caminho da Paz. E nesta noite de hoje vamos falar um pouquinho com vocês a respeito da parábola dos talentos. Estamos aqui com o Alan, com a Maristela, e você pode participar aqui conosco também através do Facebook da Rádio Central FM 87.5 e pelo WhatsApp. Você também pode mandar uma mensagem no 47988260747. E como toda sexta-feira nós temos uma enquete. A enquete de hoje é: qual o talento quero conquistar? Então vamos refletir a respeito da parábola dos talentos e pensar: qual talento eu quero conquistar? Pode mandar sua mensagem aqui para nós. E para iniciarmos então essa reflexão acerca deste trecho do Evangelho, eu pediria que a Maristela, por gentileza, lesse para nós essa passagem do Evangelho. Boa noite, Márcia. Boa noite, ouvintes da rádio do programa Caminhos da Paz. Então vamos lá. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25, de 14 a 30. Pois é assim, como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um, ele lhe deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada qual segundo sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido um só, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e foi ajustar contas com eles. Chegando, o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos, e disse ao senhor: Entregaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifa onde não semeaste, e recolhes onde não joirastes. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o teu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não joeirei. Devias ter, então, entregado o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu,
teria recebido o que é meu, porém com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-lhe-se-á a terra em abundância. Mas aos que não têm, até que o tem, lhe será tirado. Ao servo inútil, porém, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Maravilha! Esse, então, é o texto extraído diretamente do Evangelho. E para que a gente possa iniciar essa nossa reflexão, esse nosso estudo a respeito desta parábola, vamos primeiramente estudar a respeito desta questão do dinheiro. Já existia dinheiro na época de Jesus? Uma boa noite a todos, meu nome é Alan. Estamos aqui então para conversar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. E antes de um estudo propriamente dito das frases, é necessário analisarmos um pouco o contexto dela, né? Então, fui analisar um pouquinho lá no dicionário, olhar o que é talento. E talento diz aptidão em vulgar, ou um indivíduo engenhoso, de habilidade ou capacidade incomuns. Ou ainda, um peso usado pelos antigos gregos, que equivalia a cerca de 26 quilogramas. E em uma quarta definição ele fala o seguinte: antiga moeda grega, que representava o valor de 1 talento de ouro ou de prata. É essa a definição que temos lá. Mas assim, será que existiam então moedas ali na época de Jesus? E fomos pesquisar então no site da Casa da Moeda do Brasil. Sabemos que antigamente todo o dinheiro que se tinha eram moedas, né? Então fomos pesquisar isso na Casa da Moeda do Brasil, no site dela. E diz lá o seguinte: as primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, hoje em dia Turquia lá, né? No século 7 a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através de pancada de um objeto pesado, um martelo, em primitivos cunhos, e eram valorizados também pela nobreza dos materiais empregados, como o ouro e a prata. Então, já temos a definição de que talento pode ser uma moeda antiga, né? Uma das definições dele, moeda antiga grega, e que também existiam, porque 7 séculos antes de Cristo já existiam moedas. E assim, tudo bem, então existia uma moeda, mas qual que era o valor desse talento? Então, só para a gente ter uma noção de valor, um talento na época de Jesus equivaleria mais ou menos a 6.000 denários, ou a 20 anos de trabalho de um servo. Apenas um talento, uma moeda, equivaleria a 20 anos de trabalho de um servo. Essa estimativa ela muda um pouco, tá? Ela não é exatamente um consenso, mas alguns falam, né, em 20 anos, outros falam em 3 anos. Então vamos por baixo, né? Se pegássemos hoje um servo a R$1.000, em 3 anos, nós estaríamos falando de uma moeda que custaria R$36.000. Só para a gente ter uma noção assim do que valoroso que não era esse talento, né, Márcia? É verdade. Isso é uma questão bem interessante a se analisar. Mas ainda que pensando nessa questão do dinheiro, tem mais um trecho ali do texto que fala sobre banqueiros. Então, também se refere a essa questão? Esses banqueiros existiam naquela época? Pois é, né? Outra reflexão também que precisamos fazer, né? Pensávamos até que, olha, vai que alguém inseriu isso ali na Bíblia, né? No Evangelho, para justificar algo, né? Porque, existir bancos, né? E então fomos pesquisar também sobre bancos. E no que achamos, o primeiro banco que foi fundado em Monte de Paschi di Siena, era o nome do banco, um banco italiano. E em 1472, esse ainda que permanecia ativo, né, dos que se tem história.
E estima-se que existiu um pouco antes, que foi em Veneza, também na Itália, no século XII depois de Cristo. Então, se a gente parasse só nos bancos, já não poderia estar no Evangelho esse texto. Porém, né, tudo bem, não existiam bancos, mas e o termo banqueiros, né? Então, os banqueiros, estima-se que eles surgiram lá com o povo fenício. E até vale daí o adendo de quem era o povo fenício, né? Era uma civilização que se desenvolveu na Fenícia, hoje em dia lá é o Líbano. Então os fenícios eram povos de origem semita, e por volta de 3.000 antes de Cristo se estabeleceram entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. E, né, uma parte do Líbano e uma parte da Síria nesse caso. E por habitar uma região montanhosa e com poucas terras férteis, os fenícios se dedicaram à pesca e ao comércio marítimo. Então a principal atividade dos fenícios, como eles eram reconhecidos, era o comércio. Então aí justifica a questão do banqueiro. Na época eles precisavam de alguém que trocasse dinheiro, que segurasse um pouco e tal, por causa do comércio. Então nessa parte explica aquela passagem. Devias então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Que ótimo, um bom esclarecimento. Mas então, analisando essas duas explicações a respeito do dinheiro e dos banqueiros, como que nós podemos fazer a comparação ou refletir a respeito da questão do talento? A que talentos são esses que Jesus se referiu nesse texto? Bom, então trazendo hoje para a nossa atualidade, o que quer dizer esse talento? Então, pensamos que nas nossas pesquisas aqui, juntamos que corresponde ao conjunto de bens que o homem recebeu dado por Deus, seja bens materiais como os espirituais. Os talentos materiais podem ser as boas condições de vida, uma boa saúde. Já os talentos espirituais vêm a ser uma mente iluminada, uma boa memória, né, diversas habilidades no campo, de repente, das artes, da oratória. A pessoa que é um pouco mais sensível, que é provida de muita compaixão, né? Então ela tem várias qualidades. Então esses são os talentos que foi dado por Deus para todos nós. Então temos que usar desses talentos para a nossa perfeição, né? Para procurar nos espelharmos em Jesus, e também para o aperfeiçoamento da humanidade. Então, né? E complementando ali a fala da Maristela. Então, os talentos, né, no ponto que eu estudei também, os talentos que Jesus se referiam eram moedas de muito valor que o homem mais abastado deixou aos seus servos e esperava recompensa por isso. Claro, olhando do ponto de vista do contexto, né, a Maristela já trouxe a visão hoje do que seria isso, que é uma visão também muito bacana, né, Márcia? Sim, porque nós temos que tentar compreender esses ensinamentos de Jesus, que ocorreram há 2.000 anos atrás. Precisamos colocar hoje na situação nossa, nos nossos costumes, na nossa vida de hoje. Por isso que a gente busca esse estudo, para tentar entender o que Jesus falou para esse povo e podemos, a partir de agora, colocar na nossa vida atual. E é isso. Então, lembrando que todos nós temos diversas habilidades dadas por Deus. Então, precisamos fazer uma análise de quais são as minhas habilidades e o que eu estou fazendo com ela, para o meu bem e principalmente para o bem da humanidade. O que estamos fazendo com os nossos talentos? É uma boa questão. Enquanto você, ouvinte, amigo, reflete sobre isso e reflete também a respeito da nossa enquete, qual o talento que quero conquistar? Nós vamos agora ouvir uma música lindíssima das nossas amigas Simone e Crema, e vamos aguardar a mensagem de vocês. Tá ok? Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão.
Mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução. Pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos para seguir. O importante é nunca desistir. A vida é pra valer. Vencer na vida é viver. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Então agora são 20 horas e 19 minutos. Estamos aqui com você, eu, Márcia, Maristela e o Alan, estudando hoje a parábola dos talentos. Retomando então o nosso estudo a respeito desta parábola, tenho uma dúvida aqui. Essa parábola foi contada apenas ela? Teve mais alguma outra parábola que Jesus, nesse momento, também contou? Como que isso se deu? Então, ali, Jesus fala da parábola dos talentos. Antes dessa parábola, tem outras duas, que é a parábola do escravo fiel, ou seja, que precisamos ser fiéis, nós precisamos ser comprometidos. Na seguinte, ele fala da parábola das 10 virgens. Com ela, Jesus nos avisou que todos nós precisamos estar preparados e vigilantes. Aí que vem a parábola dos talentos, que traz esse contexto de nos esforçarmos, de cuidar de nossa evolução. E, por último, daí, Jesus traz uma parábola que é bem conhecida, que é a das ovelhas e dos bodes, onde Jesus enfatizou que precisamos fazer tudo o que podemos para ajudar os nossos irmãos, a fim de ficarmos à direita da seleção, de sermos os escolhidos, né? Muito importante essa informação. E então vamos analisar essa questão dos talentos. Por que para um foi dado 5 talentos, para o outro 3 e ao outro somente 1 talento? Por que essa diferença entre esses 3 servos? Pois é, né? Por que será que um ganha 5, o outro ganha 3, o outro ganha 2? O outro ganha 1. Nós acreditamos num Deus justo ou não? Então, assim, a forma que nós analisamos, que nós estudamos o Evangelho, a forma como nós acessamos o Evangelho, nós acreditamos que cada um tem um estado de evolução espiritual. Um está um pouco mais evoluído, o outro um pouco menos. Então, um tem uma moral um pouco mais elevada, o outro nem tanto. Então, o que Jesus está dizendo ali? Que um tem a capacidade de receber 5 talentos. O outro tem a capacidade de receber 3 talentos. E o outro tinha a capacidade de receber somente 1 talento para cuidar. E olha como o Senhor conhecia os seus servos, e conhecia muito bem. Então, ele faz essa distribuição de acordo com a capacidade, até porque ele espera retorno por isso. E o que a gente pode entender da questão onde menciona que um primeiro que ganhou 5 do seu senhor, aplicou e ganhou mais 5. O outro ganhou 3, aplicou e ganhou mais 3. E o que tinha 1 não ganhou nada? O que aconteceu com esse 1 aí que não conseguiu produzir nada com o seu talento? Multiplicar o talento. Pois é, né? Que coisa que aconteceu com esse 1 ali. Então, essa questão, aí a gente precisa analisar também que a todo momento Jesus dizia que o reino do qual ele falava não era daqui,
e sim o da vida futura, do plano espiritual, do reino dos céus. Então, essa é a primeira ideia, já que a gente tem que formar disso. Porque quando nós lemos, às vezes, um trecho evangélico, nós queremos trazer para a parte material. E, às vezes, isso não encaixa. Mas, e claro, ele usava de analogia, ele pegava, olha, o que vocês têm aqui? Se viesse um senhor e desse um talento a um servo, ele, na volta, iria querer algo a mais. E ele utilizava, né, sempre de analogia, de parábolas, para conseguir explicar isso. Então, esse foi lá e aplicou. Voltando lá de novo, o talento era algo de muito valor material. Então, ele espera algo de muito valor espiritual. O que esse espírito tem de tão valioso que ele possa aplicar e ainda conseguir um retorno? Então, o que nós temos de mais valioso em nós mesmos são as nossas virtudes. E essa questão de aplicar é assim, ó, olha, eu vou aplicando a paciência. Eu vou aplicando ela. Quem sabe eu consigo a bondade, ou a paz, a tranquilidade. E cada virtude que você for aplicando, você vai conquistando outra. Por isso que um tinha mais virtudes, ele aplicando, ele consegue outras virtudes. O outro, ele tinha um pouco menos de virtudes, mas se ele também aplicar, ele também consegue. O problema é aquele que só tinha uma virtude e ele deu uma segurada, né? Ele não aplicou essa virtude. E olha que problema que ele conseguiu para ele, né? E quando o Senhor chega e chama esses servos para o acerto de contas, o que isso significa? O que isso quer dizer? Bom, né? Todos nós, quando nos é depositado algo, nós temos que render alguma coisa. Assim fez o Senhor. Então, nos deu várias habilidades, várias capacidades. E um dia, ele volta para aferir esse resultado. Então, né, é como se fosse um estágio probatório, né, no nosso processo de ascensão espiritual. Então, qual é o resultado que nós vamos apresentar? E ali nós tivemos 2 resultados distintos, né? O servo bom e fiel aproveitou todas as oportunidades que lhe foram concedidas para a melhoria de si e do próximo. Progrediu, né? Já assim, aquele que tinha 5 e o que tinha 2. Os 2, apesar de ter capacidades diferenciadas, os 2 conseguiram produzir em cima daquilo que Deus deu de capacidade. Porém, o outro servo foi mal, negligente, né? Ele por medo de agir. E é isso que acontece com a gente, muitas vezes. Às vezes até por preguiça, descompromisso, né? A gente acaba desperdiçando todas essas nossas habilidades, porque temos muitas, né? E muitas temos que exercitar. Como o Alan falou, né? Que às vezes temos que, né, aplicar um pouco mais da paciência. Então, eu tenho um pouquinho mais de amor, mas eu estou precisando um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de benevolência. Então, tem que ir aplicando. Porém, aquele servo, por descompromisso, que esse servo é nós, né? Cada um de nós. Muitas vezes, está precisando de uma ajuda lá no hospital, lá no asilo, porém... é melhor eu ficar em casa, vendo TV, ou mexendo no Facebook, e acaba que a gente se descompromete. Então, Deus nos deu tanta capacidade, e nós, de que formas estamos usando essa capacidade? Né? Muitas vezes, estamos como esse servo mau e negligente, né? Não usando das nossas habilidades. É interessante pensar a respeito disso, porque a gente percebe, então, que todos nós temos capacidades, pouca ou muita, né? A gente sempre tem algo que pode ser melhorado, que pode ser investido para render outras tantas virtudes que a gente precisa alcançar. E outra questão interessante desse texto evangélico é quando aquele que ganhou apenas um talento vai acertar as contas com o Senhor, ele devolve o talento. Ele não perdeu, ele devolve o talento, né? Ele diz, restitua aqui o talento que me destes, né? E por que ele é condenado
Por que será que ele é condenado se ele devolveu ao Senhor o que lhe foi dado por empréstimo? Esta parte, Márcia, é a que mais me intrigava nessa parábola. Porque eu pensava, poxa, tá, tudo bem, o Senhor deu um talento para ele. E ele escondeu, ficou com medo do Senhor, que sabia que era bravo e tal, e escondeu o talento. E quando o Senhor voltou, ele devolveu. E eu pensando, né, na minha inocência, né, eu pensando, olha, não seria pior se ele tivesse sumido com esse talento? Não apresentado nada na volta? Aí, claro, depois a gente vai estudando um pouquinho mais, se aprofundando, conhecendo um pouco mais. Aí, quando a gente entende que ele está falando de virtudes, isso não é bem assim. Então, vamos tentar usar de uma analogia aqui. Vamos pensar que uma pessoa recebeu um talento, uma virtude. Ele recebeu a virtude, né, o talento de ser honesto. Ele só precisa ser honesto. Mais nada, não precisa ser tolerante, paciente, bom, ele só precisa ser honesto. Pode ser daqueles bem brutos, assim, mas ele precisa ser honesto. Aí, esse nosso amigo, que pode ser nós mesmos, vai lá e esconde esse talento. Ele esconde a honestidade. Pensa o que ele está fazendo. No momento que ele precisar dessa honestidade, ele não vai ter como utilizar, porque ele escondeu, né? Então, quando ele era para ser honesto, ele é desonesto. E olha só como daí muda de figura a situação. Se o Senhor esperava que ele fosse honesto, porque ele só tinha capacidade para ser honesto, tá? Também tem essa questão da capacidade. Então ele teria uma virtude. E ele enterrou, complicou para o lado dele. Porque quando ele era para ser honesto, ele só precisava ser honesto. Não foi, aí complicou para o lado dele. Então, olhando por esse prisma, aí sim é justo o Senhor lançar sobre ele a alcunha de servo mau e preguiçoso. Ele não é comprometido, ele só tinha que aplicar a honestidade, não aplicou. Então essa enquete que foi proposta hoje aqui no programa faz todo sentido, né? Qual talento que quero conquistar? Temos já uma resposta aqui dos nossos ouvintes, número 1, que é a Lúcia, e número 2, que é o Carlos, de Presidente Getúlio. E eles têm uma dica aqui, ó. O talento que preciso trabalhar é o da paciência. Quem, né, não precisa exercitar um pouquinho para poder buscar e atingir essa paciência plena, né? Bom, estamos aqui com nossa enquete, então. Qual o talento que quero conquistar? E vocês podem participar conosco através do Facebook da Rádio Central FM ou pelo WhatsApp no número 988260747. Estamos aqui aguardando a mensagem de vocês, a reflexão de vocês, e para dar mais uns minutinhos aí para vocês pensarem, né? Vamos escutar mais uma música chamada Teias, de César Tussi. Voltamos já já. Vejo tantas vezes você se queixar, tudo está ruim, não faz nada para se modificar e prossegue assim. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Voltamos então com o nosso programa A Caminho da Paz, aqui pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. O tema do nosso programa de hoje, a parábola dos talentos. Então, de tudo que nós já conversamos até agora aqui a respeito desta parábola, desta mensagem que Jesus nos deixou, podemos refletir então, o que Jesus espera de nós?
Bom, né? Refletindo aqui e pensando no que conversamos aí no segundo bloco, né? O que Deus está esperando de nós, né? Nos dando todos esses talentos, né? Todas essas capacidades, é para que façamos o que com isso? Então, imaginamos aqui que Deus nos deu a habilidade de ser um cientista, de ter uma capacidade intelectual bastante alta. E o que estamos fazendo com essa capacidade? Deus, né, nos dá essa capacidade para que possamos usar ela em benefício, lembra, de nós e dos outros. Então, se eu tenho essa capacidade intelectual bastante grande, bastante aguçada, né, eu poderia estar estudando a busca de uma vacina para a cura de uma doença grave, de um câncer, né, para que eu conseguisse desenvolver, né, mecanismo para melhorar a qualidade de vida de uma pessoa que às vezes, né, tem uma acessibilidade comprometida, que ela não possa se locomover, que ela tem uma dificuldade de fala. Será que eu estou usando, então, o meu talento de forma adequada? Então, pensando aqui, para que você aí em casa também possa estar refletindo, qual é o meu talento? Qual o talento que Deus me deu e como eu estou usando esse talento? Qual a tua profissão? Você é mãe, você é pai. E o talento de ser pai e mãe, de ser irmão? O que estamos fazendo? Estamos realmente procurando melhorar o nosso planeta, melhorar a vida dos nossos irmãos, lembrando sempre da máxima de Jesus, né? Que devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Então, eu acredito que Jesus, né, o tempo inteiro, está trazendo e dando essas habilidades para nós, para que possamos, né, nos comprometer a ponto de auxiliar. Lembrando que toda vez que nós auxiliamos o outro, somos nós o maior beneficiado. Verdade, né? Ficaria uma resposta simples, né? Olha o que Jesus espera de nós. Que multipliquemos as nossas virtudes. Mas quando a gente fala, o ouvido que está mais próximo é o nosso. Por vezes nós não damos ouvido àquilo que nós falamos. É interessante isso, né? E o estudo, a base do estudo nosso é justamente para nos capacitarmos, para nos entendermos e colocarmos em prática depois isso que nós estamos aprendendo. Então, olha, se Jesus espera que nós multipliquemos as nossas virtudes, então nós temos que realmente aplicar a virtude que nós temos para conquistar uma nova virtude. E assim ir caminhando. Se não conseguir caminhar um passo a cada dia, que caminhe alguns milímetros. Isso que Jesus nos deixou ali, o Evangelho, e depois também Paulo de Tarso nos auxiliou muito, é para ser estudado, é para ser analisado e principalmente é para ser praticado. Não estamos aqui como os senhores da verdade, aqueles que sabem de tudo, aqueles que já praticam totalmente o Evangelho, mas sabedores que somos conscientes de que é necessário sim estudar o Evangelho e aplicar o Evangelho. Para quê? Ou como podemos fazer isso? O caminho, né? Então, o conhecimento de si mesmo é uma parte bem importante. O autoconhecimento. Quem eu sou, de onde que eu vim, para onde que eu vou, aonde que estão meus pontos fracos, aonde estão meus pontos fortes. Como a Maristela comentou antes, o que eu sou profissionalmente, ou o que eu sou socialmente, ou o que eu sou exatamente, por que não? Porque sabendo isso, então eu saberei aonde que eu posso aplicar essas virtudes. Né? Como foi comentado ali no texto, para um foi 5, outro 3, o outro 1. Possivelmente nós somos aquele que só espera 1, né? Não somos nenhum grande missionário que está aí pela terra. Mas alguma coisinha a gente pode contribuir. A gente pode fazer algo mais. E quando a gente fizer esse algo mais, aí nós estamos trabalhando na nossa reforma íntima. Nós estamos construindo um homem melhor, deixando o homem velho de lado e trabalhando para que essa pessoa melhor
seja apresentada à sociedade. E é assim que a gente vai conseguir modificar um pouco essa sociedade que tanta gente quer. Então, aqui pensando também nela, que muitas vezes nós vivemos num mundo de aparências, né? Não estamos preocupados em nos apoderar do conhecimento e principalmente do conhecimento do Evangelho, que está ali para que possamos internalizar esse ensinamento de Jesus e torná-lo nossa prática diária. É isso? Maravilha. Com relação a tudo isso que foi falado até agora, nós temos uma música aqui que faz todo sentido com esse tema. Ela se chama O Chamado, das nossas amigas Simone e Crema. Então, contribuindo um pouco com o que já foi estudado e conversado até agora, vamos tocar mais uma música para, chegando daqui a pouquinho ao final do nosso programa, a gente possa refletir e finalizar nossos estudos de hoje. Até daqui a pouco. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Então retomamos aqui o nosso programa A Caminho da Paz, aqui pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. 87,5 Trombudo Central. Então, como diz a música, ninguém resiste ao seu chamado. O Mestre Jesus nos chama a todo momento, a todo instante. As oportunidades estão aí no nosso dia a dia e Ele espera isso de nós, né? Que sigamos o caminho que Ele nos orienta. Por isso que a gente faz esse estudo, faz essa reflexão sobre os textos de Jesus, sobre as mensagens de Jesus, sobre os ensinamentos que Ele nos deixou e que são úteis até hoje e serão úteis sempre na nossa caminhada. E o que nós podemos então, da parábola dos talentos, trazer para o nosso dia a dia, aqui já indo quase que para os finalmente do nosso programa, né? Então, para finalizar, o que podemos trazer para o nosso dia a dia do que Jesus nos ensinou com esta parábola? Primeiramente, né, Márcia, o quão generoso é nosso Deus, pois Ele nos dá a oportunidade de vivermos aqui na Terra e podermos progredirmos como homens de bem, como pessoas de bem, né? Então Ele nos dá essa oportunidade, mas nós precisamos, como diz a música, aceitar esse chamado, né? Agarrar essa oportunidade. E como vamos fazer isso, né? Então vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento do Evangelho do Cristo, vamos conversar lá nas nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos pais, filhos, maridos, esposas, né, irmãos, para que a gente possa discutir o que Jesus veio, passou por tudo que Ele passou aqui na Terra, para que pudéssemos aprender de uma forma prática, porque Ele podia simplesmente ter escrito um livro e deixado para nós, mas não. Ele se materializou, veio aqui na Terra e nos deu como exemplo. Então, está muito fácil para a gente seguir à frente. Então, precisamos estudar, aperfeiçoar esse nosso conhecimento e pegar a luta aí pelo trabalho e começar a trabalhar, porque é isso que Ele quer de nós, que façamos um trabalho que Ele lá na sua época deixou os apóstolos. Hoje está nas nossas mãos, né, fazer desse mundo um mundo melhor. E como vamos fazer isso? Com um grande feito, com uma grande coisa? Não. Nós vamos exercitar aquilo que o Alan falou, aquilo que nós temos do nosso talento, que é o mais pequenininho, aquele talento que a gente tem maior dificuldade de multiplicar, que às vezes é a paciência,
que é a benevolência, que é o olhar para o outro e se colocar no lugar dele, né? Pensar que aquele outro é o nosso irmão e que Jesus veio aqui para nos ensinar a amar. Então, eu penso que o principal disso tudo é que nós sigamos os seus ensinamentos e que vamos em frente para que a nossa humanidade, de fato, possa ser uma humanidade que Jesus, quando nos chamar lá para pedir as contas, que Ele diga que nós multiplicamos os talentos que Ele nos deu. Verdade, né? E temos passagens que dizem isso, né? Porque Jesus falou assim, olha, cada um que dê conta de sua administração. Em outra parte, Ele fala assim, vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vocês poderão fazer e muito mais. Do ponto de vista material, ali do que Ele fazia, nós podemos fazer. Nós temos essa capacidade. Nós não somos completos, mas imperfeitos nós não chegamos a ser. Porque Deus é perfeito e toda a sua criação também é perfeita. Porém, nós ainda somos um copo meio vazio, né? Ou bem vazio. Então precisamos aplicar realmente o conteúdo que a gente estuda para conseguir chegar a esse entendimento e a essa prática. Então, gente, eu já gostaria aqui de deixar um forte abraço aí ao pessoal do grupo de estudos Boa Nova, aqui de Trombudo Central, que estão conosco aí direto nessa caminhada. Obrigado mesmo por todo o apoio. E eu gostaria também de deixar um abraço a uma família lá de Agrolândia, a Bia, a Denise, ao Ernesto, a Luísa, enfim, a toda a família lá, que volta e meia aí nos acompanha e nos dá alguns retornos, alguns feedbacks bem legais. Obrigado da minha parte, Márcia. Eu também aqui vou deixando então o meu abraço, o meu boa noite para todos e pensando aqui de que todos nós levamos essa reflexão, muitas outras estão surgindo aí na cabeça de vocês, devem estar aí fagulhando algumas coisas e pensando do que cada um está fazendo com o seu talento para que de fato possamos fazer desse mundo um mundo melhor, mas começando por mim. Então que comece hoje e que comece por mim. Agradecemos imensamente mais essa oportunidade de vocês nos emprestar os ouvidos e ouvir aqui as mensagens do Evangelho do Cristo. Boa noite a todos. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um programa A Caminho da Paz, pela Rádio Central FM 87.5 aqui de Trombudo Central. Agradecemos a todos, quero mandar um abraço para minha mãe, a Marli, pelo menos uma ouvinte aí. Nós temos, além da Lúcia e do Carlos, lá em Presidente Getúlio, para o Jair. Que está lá em Balsa Nova, Márcia? Está acompanhando o programa também. Sim, com certeza. E a todos os ouvintes, que estiveram conosco aí, se Deus quiser, sexta-feira próxima, às 8 horas da noite, estaremos aqui novamente com o pessoal, o Denilson, o Pablo, o Edson, que sempre acompanha a gente aí, o pessoal da Quintaúri. Então, um abraço a todos vocês, um bom final de semana, fiquem com Deus. E para finalizar, temos uma mensagem do Momento Espírita aqui, para que possamos refletir também a respeito desta mensagem. Um forte abraço a todos. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Essência imortal. Um homem adquiriu uma casa antiga, mais de um século de construção, mas bem conservada. Contudo, logo que entrou na edificação, se deu conta de que muitos consertos eram necessários. Um detalhe aqui, outro ali, e com certeza ela precisava de uma pintura nova. Por isso, ele decidiu retirar a tinta antiga e começou a raspar as paredes. A cor velha, um azul sujo e desbotado. Para sua surpresa, na medida em que ia retirando a cor azul, foi aparecendo por baixo uma outra cor, rosa, mais velha do que a anterior. Raspou tudo,
Aí apareceu uma terceira camada de tinta, cor creme. Depois, o branco. Ele foi descobrindo que cada morador que por ali passara pintara a casa da cor que lhe agradava, sempre cobrindo a anterior. Constatando isso, ele decidiu descobrir qual seria a cor original daquela velha casa. Obstinado, pacientemente, foi retirando camada por camada. Finalmente, quando acabou o seu trabalho, teve uma grande surpresa. Mais bonita do que qualquer tinta, havia uma madeira linda, um maravilhoso pinho de riga, com nervuras formando arabescos cor castanha contra um fundo marfim. Ficou encantado e profundamente feliz. Pinho de riga puro, sem nenhuma mão de tinta. Um tesouro para ser admirado. Nós somos como a casa velha, com camadas e camadas de tintas de cores diversas. Para cada ocasião, apresentamos uma das cores. O azul para os momentos de alegria, o rosa para aqueles serenos, harmoniosos, o vermelho para as horas turbulentas. As pessoas que privam do nosso cotidiano nos conhecem de uma ou de outra forma, dependendo das horas que estejam conosco. Alguns dirão que somos alegres, outros que somos muito sérios, outros ainda que somos agitados, tensos. Tantas são as cores para os períodos mais diversos, que por vezes nós mesmos temos dificuldades em descobrir como somos realmente. Somos o amarelo do intelecto, o verde das festas ruidosas, o branco envelhecido dos dias de cansaço. Quem somos, afinal? Como somos de verdade? É importante que nos autoconheçamos, que saibamos em profundidade dos nossos sentimentos, das nossas aspirações, dos nossos pensamentos. Autoconhecimento. E com um detalhe muito importante: saber que não somos um corpo que anda, fala, trabalha, executa tarefas, se locomove de um para o outro lado. Somos um espírito imortal. Sim, o pinho de riga puro, a essência imortal. E esse espírito imortal é quem sente, pensa, idealiza e conduz o corpo com todas as suas camadas grossas ou finas de diferentes pinturas. Definirmos-nos como ser humano integral é o que nos compete. Permitir que apareça com toda a sua beleza esse pinho de riga puro com seus arabescos maravilhosos. Descobrir que precisamos retirar a camada rude da nossa indiferença para deixar que o fundo marfim do amor se apresente. Extravasar em ação nossa vontade de aprender, nosso intuito de melhorar, de apresentar o que tenhamos de melhor para esse mundo maravilhoso em que se movimenta o corpo que comandamos. Essência imortal, filhos de Deus, herdeiros da sua luz e do seu amor. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 24 de novembro de 2017. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.